Eu sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e transformar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Já já a gente fala do Internacional. Meus amigos, e o Flamengo, hein? Como chega para esse momento tão importante, esse grande jogo contra o Internacional pelas quartas de final. Vale para o Flamengo o que você falou para o Grêmio, meu amigo Fábio Azevedo? O Flamengo joga em casa, onde, aliás, esse ano só perdeu 2 jogos para Peñarol e Fluminense. O Flamengo é um mandante realmente impressionante. E aí, você faz a mesma leitura também do mando de campo nesse primeiro jogo para esse Flamengo Internacional? Também, mas o Flamengo chega bem melhor do que o Grêmio nesse momento, né? O Flamengo não tá com o peito estofadão, né? Tá grandão, não só pela goleada em cima do Vasco, a gente depois fala sobre isso. O Flamengo tá jogando mais do que o Grêmio? Tá? Hoje tá. Hoje tá jogando melhor que o Grêmio, o seu time titular, que vem jogando nas competições, né? O Jorge Jesus não poupou, né? Não tirou do Campeonato Brasileiro. Ele foi obrigado a mexer com lesões. Eu estava olhando aqui, João, tem apenas 301 ingressos para o setor, aliás, 500 ingressos para o setor mais, o setor sul já acabou. Então, lotação aí de 56 mil ingressos vendidos, mais gratuidade, vai chegar a 65 mil torcedores. Aquela atmosfera que a gente conhece de Maracanã, o Flamengo tem a melhor média de público hoje do futebol brasileiro. Aquela pressão para cima de um time cascudo. Sim, muito. O time do Inter que não sente essa pressão, como o do Palmeiras também não sente. Mas fazer valer o fator casa e o Flamengo ter a tranquilidade de não cair na pilha do torcedor, que é a pilha do torcedor, querer que o Flamengo ataque e vença, e se não der na técnica, vai na raça. Não é assim. É a pilha do Jesus também, que ele é ofensivo, né? E eu acho ótimo essa pilha. Mas o Flamengo está, diferentemente do Fluminense, ele vai e consegue. O Jesus fala assim, na defesa um bocadinho, no ataque. E no ataque, e em cima, e vai com muita qualidade. A melhor defesa é o ataque, Jesus. Gabigol, Bruno Henrique, estamos vendo fases espetaculares, João. Rodrigo Caio voltando, como lembrou ali o Lai. É um Flamengo que tem um elenco espetacular. Agora, do outro lado, Edenilson joga? Não. Aliás, o substituto será ou Bruno Silva, que acabou de chegar lá no Inter, foi contratado para isso. Que não vive uma boa fase há 1 ano e meio. Ou Nonato. Dos dois. Mais jogador. Já rodado, dentro do elenco, já conhece. O Bruno Silva é muito experiente. Ok, mas há 1 ano e meio não joga. Que é o Bruno Silva. Aliás, o Bruno Silva jogou no Botafogo. Então, há 1 ano e meio não joga. Ele foi pro Cruzeiro, não foi o Bruno Silva. E há meio ano no Fluminense também não foi. Então, assim, o Flamengo tem... Mas é um bom jogador. Tem que fazer a vantagem em casa, até porque o Flamengo... Me corrija, PVC, se eu estiver errado, porque o PVC lembra todas as datas. Historicamente, nos confrontos, quando tem o Inter no mata-mata e decide no Beira-Rio, não se dá bem. Eu lembro da Copa do Brasil de 2014, ou antes disso. Não. 2012, talvez. 11 ou 12. 11 ou 12, que o Andrezinho faz gol de falta. Isso, ele é eliminado ali. Então, assim, o Flamengo, eu lembro dessa eliminação, que acho que foi a última dentro do Beira-Rio. No Beira-Rio, esse ano, foi jogar, claro que era o Abel, era outro treinador e tal, mas era o time que estava jogando no Flamengo. Agora com Rafinha, com Felipe Luiz, mas era o time base, esse que vai enfrentar. Então, assim, era o Rodolfo na zaga aquele dia. Era o Rodolfo. Com o Rodrigo Caio. Com o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio que tá voltando de contusão. Mas não deve jogar porque tá muito tempo, né? Deve ficar no banco. Agora... Deve ficar no banco, à disposição. Um pouquinho de calma com o Pablo Mari. Calma. Não tá gostando, não? Não, eu acho que tem que ter calma. Não é que eu não tô gostando. Eu acho que tem que ter calma, porque a torcida do Flamengo se empolga... 2009 foi. 2009? Obrigado. Isso tudo já? Tanto tempo, né? Porque eu acho que assim, a torcida do Flamengo se empolga quando olha um passaporte. O cara veio importado. Tá aqui, Pablo Mari. Gente, ele não tá jogando bem? Ele não jogou bem o último jogo. Contra o Vasco não foi bem, não? Eu acho que ele tem jogado bem. O que eu acho é que ele é lento para uma defesa que se planta lá na frente. Isso, e é um cara que se espera muito mais do que está entregando. Mas foi o que eu falei, calma, ele está no início. Então, nem tanto lá em cima, o cara é sensacional, palma, novo xerife. Calma, não é isso e também não é um desastre. Mas se espera tanto de um cara que veio da 2ª divisão da Espanha? Se espera. Eu acho que ele está apresentando mais do que se esperava. Não, porque ele não é, João. Ele era um ilustre desconhecido.
torcida. Mas se você conversar com o torcedor do rubro-negro, ele fala, pô, o cara tava jogando na Espanha. Ele porque é grife, João. Eu não percebo isso. Contratação. Se botar nos grupos aqui de WhatsApp, você vai ouvir a galera. Contratação avalizada pelo técnico do Flamengo. O Jesus pediu ele. Né? Jesus pediu ele, junto com o centro de inteligência. Foi pedido, É porque ele veio, inclusive, passou o jogo dele no Fox Sports aqui, a decisão com o primeiro Mallorca, jogo ele não joga, ele tá machucado, ele volta no segundo quando toma a remontada. Isso, o Mallorca subiu e tal. Isso. O Inter perdeu muita gente do mesmo setor, né? Embora com funções diferentes, características diferentes. Perde o Dourado, que era titular. Sim. Aí entra o Lindoso. Que vai jogar. Aí perde o Edenilson. Esse aí é brabo, hein? O Lindoso diz que vai, mas não tá aquele 100% também. Vai na marra, como foi contra o Cruzeiro. João, disputar um jogo desse tamanho sem estar 100% também é altíssimo risco. Mas, enfim, vai colocar quem, se não for o Lindoso? Vai entrar com o Nonato? Richelli. Não, mas vai ser o Lindoso, ele vai pro jogo. Ele vai pro jogo. Richelli? Não, vai Lindoso. Então, vai o Lindoso vai jogar. Lindoso, Richelli, não, vai Lindoso. Vai mesmo. Vai Lindoso, Então, esse é um problema que vai ter. Agora, o Edenilson vai fazer uma falta gigantesca, muito grande, porque ele é, na minha visão, o cara mais importante do time do... Eu gosto do Patrick também, acho que o Patrick tem feito uma excelente temporada e a dupla de zaga está muito bem, mas o Edenilson... Tanto é que o Edenilson só não foi chamado agora pelo Tite porque ele se machucou. Porque senão iria, Ele estava aí, ele tinha grandes possibilidades de servir a seleção brasileira de futebol. Além do ataque do Flamengo, do trio, Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, que tem números impressionantes, se eu não estou enganado, produção, os três juntos, nesta temporada, já tem 24 assistências e 50 gols. É isso? Acho que é isso, né? É um número impressionante que eu vi dos três juntos. Além disso, né, dos três estarem muito bem, o time do Flamengo e tal está começando a se encaixar, essa ausência do Edenilson pro lado do Internacional, hein? Até que ponto muda essa balança desse jogaço Flamengo e Inter, nem PVC aí, Eugênio? Semana passada a informação de Porto Alegre era que o Inter vai esperar até o último instante. Então vamos ver a hora da viagem, se viaja, se não viaja. Mas enfim, é muito difícil a situação do Edenilson, é dificílimo. O provável é que ele jogue na quarta-feira que vem, no Beira-Rio. Sim, mas o Inter ia tentar até o laço. Porque ele é muito importante. Ele é muito importante. Se não tiver, eu acho que o Inter perde muito daquela força do meio-campo, que é o ponto forte do time. Você tem o D'Alessandro, que é um monstro jogador, você tem o Guerreiro, que é um goleador. Sim. Você não vai perdeu o Edenilson, perdeu a Libertadores. Não é bem assim. Mas a força do meio-campo tem muito a ver com essa capacidade de ir e voltar que o Edenilson tem. E aí, Eugênio? Eu acho que exatamente esse é o ponto que o PV estava colocando. É o jogador que tem a capacidade de voltar lá atrás para marcar e chegar na área do adversário. Mas eu relativizo, porque o Inter, nesse período todo de crescimento dele, do ano passado para cá, sob o comando do Odair Hellmann, ele se mostrou um time capaz de se reinventar diante de desfalques importantes. Ele conseguiu crescer, jogar partidas com força, com organização, e o jogo de quarta-feira para ele não é um jogo decisivo. Ele veio para o Maracanã para levar a decisão para o Beira-Rio. Ele não precisa se soltar no Maracanã, mas ele pode explorar o fato de que o Flamengo precisará se soltar. O Flamengo terá que fazer resultado. E o Flamengo é um time, mais uma vez aconteceu isso no sábado passado contra o Vasco, que deixa espaço para o contra-ataque. Se você tem um bom lançador, e o Inter tem um bom lançador, e um jogador de velocidade, e o Inter tem jogadores de velocidade, você pode explorar essa bola nas costas da defesa do Flamengo, que tem mostrado algumas inconsistências, especialmente pelo lado esquerdo ali. No jogo contra o Vasco ficou muito claro isso. Uma falta de encaixe entre o Pablo Mari e o Felipe Luiz. O Inter pode aproveitar isso. E aí a tendência é que venha com um jogo mais cauteloso para o Maracanã. E aí, diante disso, você pode até achar que a ausência do Edenilson ela seja minimizada, relativizada, diante de uma estratégia de jogo um pouco diferente que o Inter vai ter no Maracanã. Não digo que ele vai abrir mão de atacar, mas ele vai, imagino eu, de acordo com o planejamento de jogo do Odair Hellmann, trabalhar em cima de duas situações, porque o Flamengo é um time muito ofensivo, então ele tem que se resguardar, porque a produção ofensiva do Flamengo é a maior do país, disparado. E o Flamengo cria e tem habilidade, tem entrosamento do meio para frente. Você acabou de citar os jogadores aí. São números impressionantes. É impressionante. Mas a defesa, Só que a ainda defesa não. do Flamengo entrega.
E o próprio. E a bola aérea contra o Vasco chamou a atenção, né, Eugênio? O Vasco levou a vantagem no alto ali. Fez gol, depois teve uma outra cabeçada do Castan. E o lance do pênalti já é um desespero, porque o Castan estava subindo toda hora. Então joga o Castan no chão. E aí, na coletiva após o jogo, o Jorge Jesus, ele fala, nós temos 2 zagueiros que ainda são jovens, que ainda tem momentos do jogo que eles se desconcentram na leitura do jogo, né? E ali, nesse gol do Vasco aí, ainda estavam comemorando a defesa do pênalti, foi batido o escanteio. E esse tipo de situação pode ser perigosa para o Flamengo. Se desconcentrar nesse jogo de quarta, porque, olha só, tem o Guerreiro. Tem o Guerreiro, não pode passar. A fase do Guerreiro é sensacional. Tem o D'Alessandro, que é um jogador acima, está com 38 anos. Ainda é acima da média em termos de inteligência, de pensamento, de percepção das possibilidades do jogo. Então, isso tudo, é claro, faz falta o Edenilson pelo potencial que ele tem, que é um jogador que tem mais velocidade para ir e voltar no time do Inter. Mas o Inter soube jogar nesse período, tem sabido jogar sem uma peça ou outra. Quando saiu o Patrick do time, porque o meio-campo, a base desse meio-campo era Rodrigo Dourado, Edenilson e o Patrick. Foi assim que o Inter jogou o ano passado inteiro e o início desse ano. Aí saiu machucado o Rodrigo Dourado. Entrou o Lindoso. Hoje, já há quem não pense na volta do Dourado quando ele tiver condições. O Lindoso está muito bem, né? Que o Lindoso joga melhor do que ele. Saiu o Patrick machucado, entrou o Nonato. Olha, o Patrick teve que ralar para voltar a ser titular no time do Inter, porque o Nonato entrou muito bem. É uma característica, do Nonato, diferente do Edenilson, mas é um jogador de alta qualidade também. Aí você tem disputa. Joga o Nico Lopes, joga o Rafael Sobis, joga o Wellington Silva, tem ainda o Guilherme Paredes, o Sarrafiori, todos jogadores de ataque que vão se aproximar do Guerreiro. Então, há opções, há alternativas e o Inter vai ser um adversário duro para o Flamengo. Mas é difícil segurar o gol vazio com Bruno Henrique, Arrascaeta e especialmente o Gabigol, com o potencial que eles estão mostrando nos últimos jogos. Estão produzindo demais ali na frente. Não se esqueça de William Arão, que é um cara que de vez em quando aparece lá, entra na área mas esses três constantemente ali, eles realmente estão voando. O Bruno Henrique no sábado, meu Deus do céu. Vocês falaram, e com toda a razão, do ponto que o Inter pode fazer diferença no jogo. A defesa do Flamengo ainda não está ajustada. Tem o D'Alessandro, tem o Guerreiro, tem jogadores rápidos que podem explorar essa fragilidade rubro-negra. E o Flamengo? O que pode explorar do Internacional para levar vantagem nesse jogo? Qual é o ponto que vocês enxergam aí que o Flamengo pode se dar bem contra o Inter? O lado do Wendel é um lado, assim, é incrível, né, que você não pense no Bruno hoje. Porque o Bruno era para ser reserva do Zeca, mas o Bruno é titular. O Iago está machucado no Augsburg, mas o Iago era titular no primeiro semestre. E o Wendel demorou um pouquinho para se firmar ali. E eu acho que a capacidade que o Flamengo tem de... qual é o X da questão no jogo do Flamengo? Ele concentra os meias pela faixa do volante e obriga os adversários a terem... O Inter não tem 3 volantes, o Inter tem 3 meio-campistas. Ele, dependendo da aglomeração que ele fizer com os meias por dentro, Gerson, Everton Ribeiro, eventualmente, e Arrascaeta, e com os laterais abrindo pelo lado, ele vai congestionar e obrigar o Inter a ter os meias dele jogando como volantes. O Everton, nesse momento, é banco, né? O Everton Ribeiro é por causa da condição física, né? E porque o Gerson é outro, não citei aqui, mas é outro que está jogando muito bem e em diferentes posições. Então, você vê a força do elenco, é um cara como o Everton Ribeiro. O Everton na seleção. O Everton, se estiver em forma, eu acho que ele prefere ter um volante. Aí abre mão do Coedjá. Everton, Gerson e Arrascaeta. Bota todo mundo junto. Fábio Azevedo, qual é o ponto que o Flamengo pode explorar em cima do Internacional aí? Esse lado que o PVC lembrou, o lado esquerdo de defesa e o direito, que é muito forte. Você vai ter o Rafinha de volta, ele não jogou contra o Vasco, o Rodrigo estava tomando inclusive um baile do Thales Magno, ele não estava conseguindo encontrar o menino, depois acertou, mas no primeiro tempo o Thales levou muita vantagem em cima do Rodinei. Mas é o Rafinha o titular e que tem muita força ofensiva. O Gerson, que caiu muito bem no Flamengo, caiu no lado direito, ele está acertando ao ponto da gente dizer assim, olha, o Everton, se voltar, mas ele prefere jogar com 3 meias, aí ele vai sacar um volante. Porque ele não vai sacar o Gerson. Mas ele é fã do Arão, hein? Não, então, ele é fã do Arão, ele sacou já. Mudou a frase. Tá bem, Arão? Antes era o Tamar Arão naquele jogo. Muito bom, no jogo com Madureira, né? Então, assim, eu vejo que esse lado esquerdo é um lado que o Inter vai ter que ter muita atenção, reforçar a marcação para fechar o corredor, até porque do outro lado direito, além do Bruno que tá bem, o Felipe Luiz não tem uma força ofensiva. O forte dele sempre foi a marcação. Então, e ele está se adaptando.
Ele não tá em forma. Não tá. Ele toma um drible do Pikachu que é de quem não tá em forma, porque ele é muito bom marcador. Rapaz, é outro jogaço, né? Ele pode fazer... Que jogo é esse, hein? O Odair pode fazer uma surpresa, por exemplo. Se não tiver o Edenilson, a gente está aqui cogitando. Pode ser Lindoso, Patrick e Nonato, mas ele pode fazer Lindoso, Patrick e D'Alessandro. Eu ouvindo hoje o Wagner Martins e também algumas emissoras lá de Porto Alegre, ele está em dúvida entre Nico Lopes e Rafael Sobis. O Sobis tem jogado bem. E o Nico Lopes tem sido um dos destaques aí nos últimos tempos, mas ele está em dúvida. É que ele perde um pouquinho de velocidade. Mas se ele tira um né? desses caras no meio, como o PVC está falando, ele poderia escalar muito bem o Sobis e o para recompor mais? Não é recompor, porque assim, esse é um jogo, João, o Inter tem um sistema defensivo muito bem definido. Sim. O jogo do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians foi o jogo das defesas, né? Porque elas não deixaram que o adversário chegasse com perigo. Foi uma chance de um lado, uma chance do outro. Contra o Flamengo, é um sistema defensivo que vai ter que ficar muito mais atento, porque o ataque do Flamengo é poderosíssimo. Na hora que o Flamengo tá com a bola e vai para cima, Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Gerson chegando, eventualmente se tiver um Everton Ribeiro, o Arão também chega bem. Então, é um trabalho danado. Eu tô falando na hora que o Flamengo estiver atacando o Internacional. Rafinha chega muito. Rafinha, o Felipe Luiz, embora ainda não seja aquele Felipe Luiz que a gente sabe que ele tem condição, vai ser um cara perigoso também. Eu acho que o perigo está nas alas, mas para os dois lados, viu? Aí que pode ser a chave, o caminho? Para os dois lados. Para os dois lados, porque nesse sistema de avançar tanto aí a última linha de 4... Sim. Contra-golpe pode ser fatal, né? E o Internacional, quando encaixa o contra-golpe dele... É verdade. É até em cima disso que a gente está falando. Você imagine ter um Nico Lopes, né, de alta velocidade, o Guerreiro também tem velocidade. O Wellington Silva tem entrado bem no jogo. O Wellington Silva poderia ser uma baita de uma opção. Ele entrou contra o Nacional e ajudou a resolver as coisas. Jogo de estratégia, né? Você tem que ir para um jogo sabendo que você tem que defender na hora certa, mas não pode ficar também só se defendendo. Porque se você, no caso do Inter, se o Inter ficar só na defesa, é suicídio chamar esse time do Flamengo para cima. Deixar o Flamengo lá martelando 20, 25 chutes contra o gol do Internacional. É verdade. O Flamengo está na situação do Grêmio. Ele joga em casa, tem que vencer e, de preferência, sem levar gol. Eu sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e transformar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.